Paz a todos, mais uma vez estamos aqui e hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que tem surgido no nosso particular, no nosso direct, sobre casamento, que é o que a gente está falando aqui todos os dias. E esse tema é bem polêmico, mas é bem comum nos casais, principalmente nos casais que já têm um certo tempo de caminhada, né? Que é o que fazer quando o amor esfria. Então, eu vou começar aqui para poder a gente contextualizar, falando um pouquinho sobre isso, né? Ah, é uma é um momento delicado no casamento, né? Talvez você esteja passando por isso, ah, essas questões desse pensamento de por que o amor esfriou, ou daqui a pouco algumas atitudes, certas atitudes do seu esposo, né? Você, marido, sentindo algumas atitudes da esposa, né? Então você percebe que as conversas diminuíram, o carinho ficou mais raro. Então parece que vocês, sei lá, apenas estão dividindo o mesmo teto. Então, às vezes acontece muito isso aí. São fases no casamento. Quem tem um casamento que já passa por muito tempo, com certeza já se deparou com uma situação assim. Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque também isso já aconteceu conosco, né? Também já passamos por momentos assim. Talvez a gente possa até passar novamente. Mas o mais importante é a gente saber enfrentar esse momento juntos, né? Exatamente. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Às vezes a gente nem se dá conta de que tá vivendo esse momento, que tá ali, hã, já bem distante, bem desconectado e acaba virando meio que comum, né? Então, assim, de repente, o que mais importa é saber identificar esses momentos e fazer a volta, não é isso? Porque se a gente continua ali alimentando aquelas sensações, aqueles pensamentos, a gente acaba, hã fazendo aquilo crescer. Muito mais do que ele vai virar uma coisa bem maior. Assim como tudo que vocês têm acompanhado no primeiro vídeo, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente vem conversar com vocês, a gente vem conversar sempre baseado no pilar principal, que é o pilar da fé, pilar no qual nós levamos o nosso casamento hoje, no qual nós temos o nosso estilo de vida, né? Nós somos cristãos, então a gente, né, entrega e baseia nosso relacionamento totalmente nos princípios bíblicos, nos ensinamentos de Jesus. É porque foi isso, exatamente isso, que nos fez realmente estarmos aqui. Porque se não tivesse sido Jesus na nossa vida, talvez a gente não tivesse nem mais junto. Assim como na fé, no casamento também é possível perder o primeiro amor, né? Mas a notícia boa é que Deus, só Ele consegue restaurar tudo, Faz né? nova todas as coisas. Quando tudo parece estar perdido, Ele vem e reformula tudo, Ele é capaz de reformular tudo. Mas agora amor, fala aí alguma coisa que, por exemplo, possa ser que aconteça, ou que o marido faça, que, que agrava a situação, né? Daqui a pouco atitudes que daqui a pouco, né, vem do homem, que acaba que a mulher fica nesse sentimento. A mulher, ela é muito sentimental. Então, assim, tudo da mulher é mais intenso do que pro homem. Então, se a gente tá com um relacionamento frio, se a gente tá ali desanimada, pra gente, isso é muito mais intenso. Então, o que que acontece? O marido, a importância do marido estar atento e perceber que o afastamento, a falta de diálogo, ali aquela não dá importância ao que a esposa tá falando ou o que ela sente, geralmente isso agrava muito a situação. E sempre vai ter atitudes da parte do homem que pode agravar muito mais do que já tá, ou ao contrário. Ele pode perceber e fazer o que ele estava fazendo ao contrário. Que isso aí. Então, para poder complementar um pouco mais né, do que a Rebeca estava falando, o que acontece? O amor normalmente ele não esfria de repente, né? Na verdade, você homem, nós homens, às vezes nós, por conta da rotina, por conta do passar dos anos, algumas atitudes que lá no início eram, como é que eu posso falar? Eram mais espontâneas na gente, né? Elas vão acabando que se perdendo ao longo do tempo. E a gente precisa estar justamente isso aí, conectado nisso. Nós não podemos esquecer que as atitudes simples, muitas das vezes, é o que vai deixar o teu relacionamento com aquela chama acesa, vai fazer com que o amor não esfrie. É aquela coisa, não são as grandes coisas. Às vezes, pequenos detalhes, como, mesmo sem vontade, faz total diferença. Um bilhete, sei lá, uma flor, sabe, no meio do caminho, colher ali uma flor. São pequenas atitudes que a mulher sente que aquilo importa, que é importante aquele relacionamento ali para ela. As pequenas atitudes são, assim, grandiosas. Exato. Então, assim, não deixe morrer, né?
fique atento a isso. Chegou um tempo no nosso casamento, um certo tempo, que as datas se aproximavam e eu ficava pensando o que que eu ia dar, o que que eu ia comprar para poder dar para Rebeca. Então, assim, ficou cada vez mais escalonado. Começou a vou trocar o telefone, uma joia, e daí eu fiquei pensando depois, cada vez que ia passando, eu só pensava no valor do presente, ou quanto maior ia ser o presente. E esquecia, às vezes, da questão do sentimento. Então, daqui a pouco, e aí a gente voltar a ser ali como quando a gente era namorado, né? Então, uma vez na semana você passar, mandar umas flores para sua esposa, você mandar um bilhete ou um chocolate, acordar mais cedo, você deixar uma mensagem no espelho. Então, perceba que normalmente o mundo afora, quando acontecem alguns problemas, enfim, sempre quem está do lado de fora acaba despertando em quem está dentro justamente esse sentimento, nas pequenas coisas. Ninguém de fora vai chegar e vai dar um carro, vai dar um celular para ninguém. Não, mas ele vem, justamente o inimigo vem minando justamente nas pequenas coisas, no bilhetinho, numa arrancada, num sorriso, numa brincadeira, aquilo que era muito comum dentro do casamento e ao passar do tempo, isso aí foi sumindo, foi desaparecendo. Então, assim, nós homens precisamos ficar muito atenciosos com isso, porque nós mesmos costumamos nos sabotar. Então, por conta da rotina de trabalho, por conta de trabalhar muito, na nossa cabeça fica toda hora isso. Não, já trabalho demais, já faço isso, já faço aquilo, para poder suprir, para te pagar, para poder pagar isso, para poder pagar aquilo. Mas nem sempre é sobre dinheiro. Não é sobre o dinheiro em si. Sobre sentimento, sobre relacionamento. O dinheiro, ele tem uma parcela importante no casamento, né? Ele tem a sua relevância. Porém, se o casal estiver realmente afinado, unido, né? Sem brechas, vocês vão conseguir passar por essa fase também, que é do dinheiro, né? Que aí depois a gente vai falar também sobre isso. Um outro dia a gente vai fazer um vídeo sobre esse tema, né? Que são as finanças. Mas, maridos, homem, fiquem atentos a isso, entendeu? Voltem a se reprogramem a ser aquele homem que lá no início você ia na calçada namorar, ou você se arrumava todo para poder encontrar a sua namorada, né? A sua esposa quando era sua namorada. Então, como que era lá no comecinho? Frio na barriga que dava, na hora que sabia que estava próximo de chegar no encontro, já estava toda hora preocupado, sabe o que ia comprar, o que ia levar, para onde ia convidar a esposa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente busca hoje fazer dentro do nosso casamento. Não vou mentir para vocês, confesso para vocês. Tenho dificuldade às vezes, mas é algo que a gente vem trabalhando junto, entendeu? Às vezes a Rebeca precisa estar mandando ali um direct de uma postagem, alguma coisa, e eu sou assim, né? Sou muito intenso às vezes no trabalho, mas tô me policiando muito para poder não deixar passar despercebido, realmente, né? Tá levando, a gente chega um dia ali para poder sair junto, a gente não consegue fazer isso ainda como regra, mas a gente, né, não se entrega, porque não pode se entregar, e às vezes é nas pequenas coisas que a gente precisa reativar aí o nosso modo, né, romântico, nosso modo casal, para que as coisas não cheguem nesse ponto, né? Então, assim, uma dica prática para que isso aconteça aí, faça um check-up mesmo. Faça uma lista, um checklist no relacionamento. Perguntem um ao outro, né? O que você sente falta, né? O que a esposa sente falta de antes e que hoje não tem mais. E da mesma forma, a esposa também, né? Do mesmo jeito. Liste mesmo. Coloca no papel, vê o que o outro prefere, o que o outro gosta, o que desagrada, que também é muito importante, atitudes que desagradam. E façam essas listinhas e entreguem um pro outro, entendeu? Então, assim, o acordar todas as coisas sempre é de suma importância para todas as áreas do casamento, a área financeira, a emocional ali, tudo. E a gente tem até um combinado, né, amor, de quando a gente namorava, que a gente combinou que a gente ia ser sempre namorados. E a gente tem seguido isso e às vezes quando a gente tá meio que esfriando, a gente vai lá e lembra do nosso acordo, que a gente não vai ser igual aqueles casais que se distanciaram tanto que agora que vivem como amigos. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser namorado até o último dia das nossas vidas. Exatamente. Então, e é justamente nos pequenos detalhes que a gente consegue, né, tá reacendendo isso. Por exemplo, qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa, né? Tipo, de forma espontânea. Mandou uma mensagem para ela depois que ela saiu do trabalho, ou antes ela sair, dizendo que ela tava bonita ou muito linda, né? Uma mensagem simples. Qual foi a última vez que você preparou um café na cama? Que não seja uma data de aniversário, que não seja uma data que já esteja pré-programada, alguma coisa, que a pessoa já esteja esperando realmente alguma coisa. Então, são atitudes simples, não é pelo quanto de dinheiro que você tem, ou pelo quanto que você pode pagar, ou pelo momento que você vive atualmente, caso você não esteja conseguindo ter condições. Mas o mesmo café da manhã que você vai tomar daqui a pouco ali na mesa sozinho, é o mesmo café que você pode levar para sua esposa. Então, assim, são essas atitudes que relembram, né, o coração onde tudo começou. É isso que vai voltar a acender, entendeu? Então, são essas pequenas atitudes, entendeu? Então, não é sobre a quantidade, a qualidade, entendeu? Do que você vai levar, mas o sentimento que você vai colocar ali.
A Entendeu? importância, né? Ali, o fato de ter se esforçado, na verdade, o que a gente, mulher, quer é ver ali o quanto aquela pessoa se esforçou. O quanto aquele marido, aquele esposo tá ali, dedicou tempo, sabe? E mulheres, vocês também façam as suas partes, né? Às vezes a gente não consegue demonstrar que aquilo ali nos fez bem, que aquilo ali nos. Às vezes, por orgulho, a gente não quer ceder ou então desmerece, sabe? Então, assim, se você quer que o seu marido ele faça aquilo mais vezes, valide. Valide aquela atitude, por mais simples que seja, por mais raro a acontecer, valide igualmente, porque aquilo vai estimular que ele faça outras vezes e ele vai ficar, né, ter aquele sentimento de também ter sido algo que importou para você. E uma coisa muito importante que a gente vai ter que relembrar disso tudo é o seguinte: a partir do momento que vocês tomam essa decisão, que vocês vão rebobinar aí e voltar a refazer o caminho, é importantíssimo que vocês sentem para que vocês possam zerar tudo aquilo que ficou de mágoa, que ficou de sentimento no meio do caminho, tá? Não é fácil, não é fácil. Mas casamento é isso. Casamento é renúncia, casamento é perdão. Exatamente. Então, assim, vocês precisam começar pelo perdão, tá? Não adianta tentar recomeçar e no meio do percurso, no primeiro obstáculo que houver, ou um ou outro começar Lembrar o a que relembrar aconteceu o defeito que aconteceu há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. em 1999, entendeu? Não funciona. Não vai funcionar. Falo pra vocês, conosco também é a mesma coisa, né? Sim. A gente conversa, então somos um casal igual a todos os outros, temos nossos problemas também, temos nossas discussões, os nossos momentos de embate ali, mas sempre é uma coisa que a gente conversa. Tá, vamos lá. O problema que aconteceu agora, Tem que ser ele solucionado não agora. tem que ser resolvido pelo momento de agora. Não posso pegar um problema de agora e querer comparar de algo que acontecia no passado, porque no passado já ficou no passado. Já ficou resolvido. Então- A importância de resolver na hora é essa. Resolveu, pronto, não se toca mais nesse assunto. Exato. É a partir Então, dali. é muito importante essa questão desse tempo que vocês vão ter com o Senhor, né? Vocês não podem se distanciar dos caminhos do Senhor. Quando vocês dois tomam a decisão de se aproximar de Deus, né? Automaticamente vocês começam a se aproximar um do outro. Isso aí é fato, é fato. O que aconteceu com a gente, o nosso testemunho, inclusive se vocês quiserem o nosso testemunho, a gente coloquem aí nos comentários. Dependendo, a gente conta o nosso testemunho, que foi realmente um divisor de águas na nossa vida, foi colocar o Senhor no centro do nosso casamento. E por isso, por causa de Deus, a gente tá aqui. E trazendo tudo isso pra vocês e um pouco, né, da nossa trajetória, que também não foi fácil. Foi muito difícil, na verdade. Então, aconteceram várias coisas na nossa vida que nos tiraram várias coisas, né? Mas que o Senhor restituiu tudo. Porque Deus, ele faz nova todas as coisas, né? E se não fosse por Deus, a gente não teria tudo que a gente tem hoje como casal, a gente não teria nossa família, nossos filhos. E eu creio que a partir do momento que a gente colocou o Senhor no centro, todas as coisas se transformaram. E de repente, se vocês quiserem ouvir o nosso testemunho, a gente pode preparar aí um dia. Deixem aí nos comentários, quem quiser saber um pouquinho mais da nossa história. É isso aí. Então, chegando ao fim já do nosso vídeo, né? Então, assim, pequenas atitudes que vão fazer todas as diferenças durante essa caminhada de vocês, né? Orem juntos, à noite, durante o dia, quando puderem, estejam juntos fazendo esse momento de oração, né? Procurem fazer as suas refeições o mais junto possível, né? Se é apenas o café da manhã, Que seja junto, faça o com café qualidade. da manhã. Se é o almoço, faça o almoço. Ou se é a janta, faça a janta. Mas eu acordo muito cedo de manhã, sacrifício. Se só tem o café da manhã para fazer, irmão, homem, acorda mais cedo, acorda 1 hora mais cedo, mas pega tua esposa, tem esse momento com ela, faz esse devocional com ela, não tem um bicho de 7 cabeças, montem a mesa do café de vocês, busquem uma palavra na Bíblia, coloquem um louvor de fundo, enfim, hoje está muito mais tranquilo para poder vocês montarem o devocional de vocês, né? Então, assim, o devocional, na verdade, é aquele momento que você vai ter com a sua esposa para poder adorar o Senhor, agradecer, começar agradecendo ao dia, por ter levantado, por ter saúde, né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham esse momento aqui. A gente sempre busca ter um momento do dia, né? Graças a Deus, muitas das vezes a gente tá tendo 2 momentos, né? Toma café, consegue almoçar junto, à noite também, né? Já fica um pouquinho mais complicado, porque daí tem os filhos, nós temos 3 filhos, então, assim, nossa rotina é bem intensa, conturbada, por conta das crianças, são 3 filhos homens. Adolescentes também. Adolescente, então, assim, a Rebeca tem essa dificuldade, né? Nossa vida não é um mar de rosas, né? E a gente também aqui não tá aqui querendo passar isso, não tá.
Pelo contrário, né? Pelo contrário, nossa vida é bem conturbada aí no dia a dia por conta das crianças, por conta dessa rotina de casal. Mas a gente está vindo aqui, né, tirando esse tempo também para poder vir conversar, entendeu? Nosso propósito não é quantidade de likes, não é quantidade de inscritos, não é, enfim, ser um YouTube ou algo parecido, porque não é da gente, né? A gente tem até dificuldade de estar aqui, de frente para as câmeras, poder gravar, é luta, mas assim, é algo que arde no nosso coração, é algo que queima no nosso coração, né? Poder falar de casamento, poder falar de algo que hoje é tão difícil e é tão banalizado, né? Parece assim que ninguém se importa, parece que hoje um casamento é como um contrato que tu desfaz ou muda de uma hora para outra, e a gente não pode deixar isso ser normalizado, né? Nossa geração, nossas futuras gerações, a nossa geração ainda é daquele casamento ainda. Eu aprendi isso, eu ouvi isso do meu sogro. Quando eu fui lá na casa da Rebeca, falar com ele, pedir para namorar com a Rebeca, então assim, depois foi algo que eu vi sempre da boca dele, né? Casamento é para sempre. Escolheu o seu parceiro de casamento, então assim, caminha até o final com ele. Então assim, é algo que eu trago para mim, é algo que eu coloquei como um estilo de vida para mim, né? Realmente, e a gente procura fazer as coisas para que andem nesse formato, e a gente quer muito passar isso também para essa nossa geração. Nós temos 3 filhos, um de 17, um de 12, um de 11, então assim, a gente precisa que eles entendam isso, né? Eles precisam ver em nós, né, nos pais, esse exemplo que as coisas não é como tá na internet aí, que hoje tu tá com um, amanhã tu já tá com outro, ou com outra. Então assim, as coisas precisam ser ensinadas de forma correta, né? Esses são os nossos princípios. Quem não gosta, quem não adere a isso... E a gente, que é possível, nós conseguimos, vocês também podem conseguir, entendeu? Restaurar o casamento, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar, que as demais serão acrescentadas. Então a gente tá aqui mesmo só para contar onde nós fomos curados, né? Que é possível ter um casamento restaurado em Cristo, um casamento que mesmo com dificuldades, a gente tem ali como base o Senhor, e que nos orienta e que vai dar provisão, e que um casamento pode sim dar certo e pode ser para sempre. Na verdade, tem que ser para sempre. Verdade. Vamos finalizar. Queremos orar aí pelo teu casamento, queremos tirar esse momento agora para poder a gente fazer isso, tá? Então vamos lá. Senhor, queremos te pedir hoje, Senhor, que o Senhor possa visitar a casa, o lar de cada casal que está assistindo esse vídeo hoje, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, possa alcançar, Senhor, a vida deles, que o Senhor possa trazer sentimentos, Senhor, trazer conforto no perdão, Senhor, no recomeço, e que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia e restaurar esses casamentos, Senhor. Senhor, faz isso, Senhor, nos acompanha, ser com ele todos os dias, Pai. Ser presente ali naquele lar, Senhor.